Fala pessoal, depois de tanta expectativa, vamos falar sobre essa primeira noite da WrestleMania 39 que aconteceu no sábado, dia 1º de abril. Será que foi bom? Será que foi ruim? Será que decepcionou? Será que surpreendeu? Mas não se esqueçam que esse vídeo é um vídeo simples. Ele é feito de fã para fã com o objetivo de conversar com vocês a respeito de WWE. Então é fundamental que, além do like, que sempre motiva, você também coloca aqui nos comentários as impressões que vocês tiveram sobre o evento, tá bom? Mas vamos falar de luta por luta, porque como a gente já sabia, o primeiro combate da noite foi válido pelo título americano. Austin Theory defendeu seu título contra John Cena. E eu me lembro que lá nos vídeos de previsões que eu fiz, quando eu falei sobre essa luta, eu disse que eu não sabia como a WWE ia fazer, porque ficaria meio estranho uma lenda como John Cena, que não é simplesmente uma lenda, para muitos é considerado o maior de todos os tempos, fica perdendo, né? Principalmente pro Austin Theory, que ainda não é um main event estabelecido, ao mesmo tempo que seria muito ruim pro Austin Theory perder pro John Cena, já que a empresa estava reconstruindo ele desde que ele falhou o casting do Money in the Bank, e o John Cena simplesmente destruiu ele numa promo de uma maneira até que exagerada. A WWE fez o arroz e feijão, fez o Austin Theory vencer com roubo, só que o combate durou muito pouco e teve muita pouca ofensiva por parte do John Cena, mostrando que, muito provavelmente, os dias de John Cena no ringue estão acabando. Obviamente, ele já não tem mais o ritmo de antes. Lutar wrestling é uma coisa difícil, é complicada, precisa de tempo, precisa de treino. E acabou que se tornou um combate decepcionante. Não é pela história, não é pelo fato do John Cena ter quase vencido, se não fosse o juiz, e o Austin Theory for lá e derrotar ele. Mas pela maneira como foi feita. Tudo muito rápido. O Fury dominando por grande parte da luta, o John Cena quase não tendo ofensiva nenhuma, ficou no final com a impressão de que o combate foi vencido de maneira fácil pelo Austin Theory. E ninguém pode vencer o John Cena de maneira fácil. Mas o resultado foi o que foi. O Austin Theory venceu e talvez tenha sido a única decepção da noite, porque depois as coisas começaram a melhorar. Por exemplo, o próximo combate foi aquele showcase tag team match do Braun Strowman e do Ricochet contra os Street Profits, contra o Alpha Academy, contra os Viking Raiders. E eu lá nas minhas previsões disse que muito provavelmente seria o Braun Strowman e o Ricochet que ia vencer, porque eu achei que a WWE não ia apostar no Street Profits tão cedo. Eu disse isso com uma ênfase grandona lá no vídeo. E quem vence é o Street Profits, num combate que eu gostei, porque como é um combate desnecessário, ele foi animado e curto. Então foi muito bacana, principalmente aquele momento onde o Chad Gable aplicou um German Suplex no Braun Strowman, que de fato não é mais aquele monstro, né? Mas como eu disse, deu Street Profits, eles venceram, tá? Muita gente gostou, eu não tenho nada contra, sinceramente, eu só achei que o Braun Strowman teria uma vitória na WrestleMania, né? Mas não teve, não venceu o André the Giant Memorial Battle Royal, não venceu na WrestleMania, e Braun Strowman. Perdão pessoal, acho que eu tô um pouco gripado. Mas aí, nós vamos falar sobre o próximo combate. Logan Paul e Seth Rollins. Logan Paul, que entrou com uma entrada parecida com a do Shawn Michaels na WrestleMania. Aí depois chega o Seth Rollins e eles vão para essa luta, que foi exatamente aquilo que a gente esperava. Muito boa. É incrível como o Logan Paul é melhor a cada combate. Nesse combate, ele fez uma versão do Octopus Submission que foi sensacional, sensacional. O público ficou totalmente investido. Tanto o Logan Paul como o Seth Rollins são excelentes atletas. Eles sabem se portar dentro de ringue. Teve ação. O combate teve um ritmo aceleradíssimo. Teve inversões, teve powerbomb, teve false finish. Teve uma interferência do KSI, que estava fantasiado de energético. E levou um Frog Splash acidental do Logan Paul, já que o Frog Splash era pra cima do Seth Rollins. Mas no final, depois de uma grande sequência, o Logan Paul tentou aplicar um Coast to Coast no Seth Rollins, que reverteu num Super Kick e num Curb Stomp, e acabou derrotando o Logan Paul na WrestleMania. Depois de um combate disputado, a vitória sorriu para o Seth Rollins, um combate muito bom, como era de se esperar. Parabéns pro Rollins, venceu de novo na WrestleMania, e parabéns pro Logan Paul, né, que assinou uma extensão de contrato com a WWE, pelo que eu fiquei sabendo. Então, que bom que ele vai continuar, né? Eu não gosto muito dele não, mas a gente tem que reconhecer o talento dessas pessoas. Aí a gente vai para aquele combate de 3 contra 3, o Damage Control contra as lendas Becky Lynch, Lita e Trish Stratus, e foi o óbvio.
né? Foi o óbvio, venceram, infelizmente, as lendas Becky Lynch, Trish Stratus e Lita, mais uma derrota para o Damage Control. O combate foi até legal, né? Pelo que elas puderam fazer, elas sofreram um pouco porque elas acabaram seguindo o combate do Rollins com o Logan Paul, que o público estava muito animado. Afinal, essa crowd da WrestleMania estava morta. Morta. Odiei essa crowd, tá? Mas as 6 mulheres fizeram o que podia ser feito, não tem nada a reclamar não é um grande combate, também não esperava, não deveria ser um grande combate, mas foi um combate necessário. Às vezes, não necessariamente aquele combate que não é ótimo, é ruim. Às vezes ele foi necessário, as lendas tiveram o seu tempo, tanto a Lita quanto a Trish, se portaram bem, não houve nenhum grande bote nem nada, e a vitória sorriu para o time das Babyface, tá? Então é isso mesmo. Aí depois nós vamos para uma parte que eu gostei muito da WrestleMania. Foi o combate do Rey Mysterio com o Dominic Mysterio, e a entrada do Dominic foi simplesmente sensacional. Ele que vem com esse personagem de detento, ele entra como se tivesse sido conduzido da prisão até a WrestleMania pela polícia. Aí ele entra com a viatura, foi muito legal. Foi muito legal, eu adorei a entrada do Dominic Mysterio. Aí depois o Rey Mysterio entra com o Snoop Dogg, aí tem referência ao Eddie Guerreiro, e eles vão pra essa luta, que foi uma luta divertidíssima. Teve até alguns momentos que eu não sei como é que o juiz não desclassificou o Rey Mysterio, porque ele deu uma cintada no Dominic, e a mãe do Dominic deu um tapa no rosto dele. Né? E não é um combate sem desclassificação. Pra você ver o nível do combate. Foi entretenimento puro. Até o juiz queria que o Dominic perdesse. O Corey Graves, que estava do lado do Dominic no meio da luta. Depois o Dominic mexia com a própria família e jogar água na irmã. Ele também não estava mais torcendo pro Dominic. O Dominic, ele é um dos maiores heels da história da WWE. Nem os heels suportam ele. Então, nós fomos para esse combate que entreteve bastante. Tecnicamente, teve algumas falhas, tá? Quem presta atenção no combate sabe que teve umas falhas aqui, outra ali. Um exemplo claro disso foi no último spot do 619, do Dominic Mysterio, que teve que ser corrigido com a câmera. Mas o combate entreteve, teve a interferência da Judgment Day, que eu não queria que tivesse. Aí teve a interferência do legado da Air Fantasma. E no final, com a ajuda do Bad Bunny, o Rey Mysterio acaba vencendo o Dominic Mysterio. Tá? Então o Rey Mysterio venceu aquilo que eu falei da 51 a 49% de chance do Rey Mysterio em cima do Dominic, lá naquele meu vídeo de previsão, deu certo. Então o Rey Mysterio venceu. Eu acredito que o Dominic vai sair por cima dessa rivalidade, tá? Tem até rumores de que a Vicky Guerreiro vai ser introduzida essa rivalidade. Será? Será? Vamos esperar pra ver, mas foi bem divertido ver esse combate, sinceramente, né? Aí depois, nós vamos para o que, na minha opinião, foi o combate da noite. Esse combate que era cotado para ser o main event, se o main event não tivesse sido o combate pelo título de duplas, né? Tinha que ser o de duplas mesmo, não esse, mas pelo menos mostrou que se fossem o main event, elas iam conseguir entregar. Porque Charlotte Flair defendeu seu título feminino do SmackDown contra a vencedora do Royal Rumble, Rhea Ripley. Elas já tiveram alguns combates no passado. O da WrestleMania 36, no Performance Center, naquele período de pandemia. E o do Money in the Bank de 2021, que foi o primeiro Premium Live Event definitivo depois que o público volta da pandemia. Né? Tiveram outros, mas os principais foram esses, que foram 2 grandes combates. E esse combate, digamos que fecharia a trilogia, e elas não desapontaram. Um combate de wrestling precisa ser assim. Um combate físico, um combate construído. Porque apesar de ser muito apoiada, a Rhea Ripley era a heel do combate. Então tem aquele momento que ela domina a Charlotte. E como ela domina a Charlotte? Atacando as costas da Charlotte, a nuca da Charlotte. Na verdade, os golpes das duas, os socos, os chutes, são a nível masculino. E eu não digo isso com desrespeito às mulheres, mas as habilidades dentro de ringue, tanto da Charlotte Flair quanto da Rhea Ripley, são a níveis de homens. Os German Suplex, teve um momento que a Rhea Ripley aplicou um German Suplex da Charlotte Flair lá da terceira corda, e a Charlotte Flair vendeu de uma maneira sensacional. Inclusive um desses German Suplex, a Charlotte bate de cabeça, ela cai de cabeça no chão. Foi um combate brutal, físico, a crowd do lado da Rhea Ripley. E o que é melhor, elas fizeram esse combate que foi crescendo com o tempo, com seus false finishes, com um selling sensacional, sem usar todo o arsenal de golpes delas, mostrando que um grande combate não é aquele combate onde você vai usando golpes atrás de golpes, onde você vai usando flips, não. O bom combate é aquele combate que consegue contar uma boa história.
que faça sentido, que você veja os personagens dentro de ringue, que você acredite que aquilo realmente é um combate, você vê o sofrimento daqueles lutadores, você vê a credibilidade dos golpes e como eles recebem, e foi exatamente isso que elas fizeram. A história desse combate foi sensacional, mesmo elas não terem usado todo o arsenal de golpes delas. Então, depois de vários false finishes, a Rhea Ripley aplicou o Riptide na Charlotte Flair lá da segunda corda, foi pro cover e fez um pin sensacional. Rhea Ripley é a nova campeã feminina do SmackDown e a Charlotte Flair nem sequer disfarçou que estava feliz por ela. Toda vez que a câmera mostrava a Charlotte, ela estava totalmente feliz pela Rhea Ripley. E deveria. Eu estou totalmente orgulhoso dessas meninas. Elas roubaram o show, mostrando o que deve ser o Pro Wrestling. Um combate, personagens agindo como tal, não só fora de ringue, mas dentro de ringue. Acrescente a história, a fisicalidade. Se mulheres querem ser tão boas, se elas querem se desenvolver, elas têm que fazer certos sacrifícios. Olha a estatura corporal da Charlotte Flair, da Rhea Ripley. Isso é trabalho duro. Isso é trabalho duro. Por isso que quando vem aquelas lutadoras bonitinhas, sensuais, às vezes dá a impressão que a gente está perseguindo essas lutadoras. Não é. É que se você quer se destacar num desporto como o Pro Wrestling, você tem que fazer certos sacrifícios e você tem que abrir mão de algumas coisas. As duas ontem, Rhea Ripley e Charlotte Flair, foram verdadeiras guerreiras, na minha opinião. Aí nós tivemos aquele co-main event, que foi uma surpresa do Miz enfrentando o retornado Pat McAfee. Pat McAfee venceu, ninguém liga pra isso, vamos ser sinceros, né? E aí nós vamos pro último combate da noite. O combate válido pelo título de duplas, o título indiscutível de duplas, um dos combates mais aguardados, se não o combate mais aguardado dessa WrestleMania. Kevin Owens e Sami Zayn tentando tirar os títulos unificados dos Usos. E que combate, pessoal. Eu gosto porque combates de tag tem uma fórmula muito básica, né? Primeiro o Babyface fica apanhando por muito e muito tempo, eles fazem o tag, e aí depois o Babyface, que é o parceiro dele, faz o comeback, e dessa vez eles não perderam muito tempo com isso, não. O Zayn foi dominado um pouco no início, depois o Kevin Owens, mas eles já foram direto para ação. O combate foi de ritmo acelerado, o combate teve uma história. O que eu falei de você levar a história para o combate e não focar apenas em golpes? Você via a tensão entre Sami Zayn e Jey Uso. Foi sensacional. Teve vários momentos onde se podia acabar o combate, vários momentos onde parecia que eles iam fazer o pin do Kevin Owens. Teve um momento, inclusive, que o Sami Zayn e o Kevin Owens estavam perto da vitória, que eu achei que o Kevin Owens é que faria o pin. Aí eu falei, não é possível, o combate vai acabar, tudo bem, a equipe Babyface vai vencer, mas quem tem que fazer o pin é o Sami Zayn. Mas não, eles conseguiram me enganar, e é assim que combates bons fazem. Você tem que enganar o espectador, porque o espectador, principalmente nessa era digital, já sabe o que vai acontecer. Então você precisa enganar o seu espectador, e eles fizeram isso muito bem. Na parte final do combate, ficou o Sami Zayn e o Jey Uso. Sami Zayn que venceu o Jey Uso com 3 Haluva Kicks. O Jimmy Uso até tentou interferir, mas o Kevin Owens interceptou com o Stunner e eles venceram. Que combate foda. Talvez a única coisa que eu não tenha gostado desse combate, que é uma coisa que geralmente acontece com esses grandes combates, é que eu senti que o combate poderia ter acabado antes. Sempre que isso acontece, eu não gosto. Sabe aquele combate que você sabe que exagerou demais nos false finishes? Sabe? Ou aquele combate que deveria ter acabado alguns minutos antes. Eu vou dar só um exemplo para vocês poderem entender. Teve um momento que foi sensacional, que inclusive eu até já esperava que isso pudesse acontecer. Os Usos, eles neutralizam Kevin Owens fora do ringue e aplicam o 1D. Ninguém tinha dado kick-out disso, o Sami Zayn deu. Pronto, não existe false finish melhor do que esse. Qualquer outro false finish que você for fazer depois é irrelevante. A partir daquele momento já se sabia que a equipe Babyface ia se tornar os novos campeões de dupla, e mesmo assim eles continuaram com os splash. Aí chega, vamos ser mais contido, vamos pro necessário, senão fica exagerado. Mas é só uma observação, mas que eu acho que deve ser feito, né? Eles venceram. Sami Zayn teve seu evento principal na noite 1 da WrestleMania. Sami Zayn foi o grande protagonista da WWE nos últimos anos, e apesar de não ter tido vitórias para credibilizar ele como um main eventer individual, ele merecia isso. Ele merecia, Kevin Owens merecia isso. O Kevin Owens e Sami Zayn começaram na WWE juntos, até antes dela, eles merecem esse spot na WrestleMania. Eles venceram os Usos, eles conquistaram o grande reinado dos Usos. A gente fica na expectativa para saber o que vai acontecer na noite 2 da WrestleMania, mas só pelo que aconteceu já vale. Só pelo que aconteceu, o Sami Zayn
e até mesmo Kevin Owens, né, que também participou do evento principal da noite 1 da WrestleMania 38, né, perdeu para o Stone Cold Steve Austin, ele também merece. Todos eles merecem, os Usos merecem, eles tiveram um grande reinado, fazer um grande combate como esse nessa WrestleMania é mérito deles também. Depois de um grande reinado, terminar o reinado com um combate desse nível é digno para eles também. Eu tenho certeza que amanhã, ou no caso hoje, na WrestleMania Night 2, nós vamos ter o fechamento dessa história da Bloodline, tá? Essa primeira noite da WrestleMania foi uma primeira noite muito boa. Foi muito boa mesmo. Nós tivemos, tecnicamente falando, 3 excelentes combates. Um combate muito bom e divertido. Um que superou as expectativas, apesar de eu já não querer ver. E uma desilusão e um combate desnecessário. No geral, eu aprovei bastante essa primeira noite da WrestleMania. Mas diga aí nos comentários se você aprovou também. E claro, também deixa o like. Tá? Isso sempre ajuda e motiva. Muito obrigado, pessoal, por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima e tchau!